Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais essa aula do Se Liga na Educação. Eu sou o professor Leandro Carvalho e hoje o nosso tema, o nosso assunto trata da filosofia de Bertrand Russell, um autor contemporâneo, um pensador contemporâneo, um matemático e, como você já deve estar acostumado nos seus estudos de filosofia, existem vários nomes bastante parecidos. Não confunda com aquele filósofo contratualista, o Jean-Jacques Rousseau, né? Bertrand Russell é um pensador contemporâneo. Nós vamos dar uma olhadinha no pensamento dele, que é bastante interessante para o nosso tempo, para o nosso mundo, né? Eu quero começar com o primeiro aspecto aqui da biografia do Russell, né? Ele se interessa pela filosofia para que ela lhe assegure a legitimidade da crença que ele já alimentava na matemática, né? E um aspecto curioso da personalidade dele é que ele vive uma infância sombria, segundo os biógrafos do Bertrand Russell, né? Essa infância sombria o leva à tentativa, de algum modo, de obter segurança, né, para os seus questionamentos internos, para as suas perguntas existenciais, e ele encontra esta segurança nos estudos da matemática, e esses estudos da matemática o levam à filosofia. Eu espero que com isso você consiga perceber o valor, a importância, o significado da educação e do percurso da educação, inclusive para que a gente consiga lidar com os nossos problemas cotidianos, com as questões da nossa existência, né? Três paixões simples, diz o Bertrand Russell na sua biografia, três paixões simples governam a minha vida, né? A necessidade de amor, a sede de conhecimento e uma comunhão com todo aquele que sofre, com todas as pessoas que sofrem. Veja que profundo e que belo esse pensamento do Bertrand Russell, né? Perceba que o que o alimenta durante a sua caminhada acadêmica, durante a sua caminhada intelectual, não é o valor do conhecimento apenas por si mesmo, mas um conhecimento aplicado no exercício de amar o outro, no exercício, veja, de conhecer melhor o mundo para estar em comunhão com aqueles que sofrem. Ele usa aqui o termo comunhão naquele sentido mais original mesmo, né? Vamos colocar aqui, né, do ponto de vista etimológico, comum, união. É uma união comum com as pessoas que sofrem. Perceba a importância da educação, não só para nós que estudamos, para você que está estudando nesse momento, mas a importância dos seus estudos para aqueles que estão ao seu redor. Compreender isso vai ser muito importante para um próximo aspecto do pensamento do Russell, que nós vamos ver logo adiante. Prosseguindo aqui, eu quero destacar uma outra frase do nosso autor. Veja lá, minha preocupação constante foi descobrir a extensão e o grau de certeza que podemos atribuir ao nosso conhecimento, né? Essa perseguição em busca de um grau de certeza não é nova na filosofia. Se a gente quiser ficar apenas em um exemplo anterior, e para ficar com um matemático anterior a Russell, né, René Descartes, que é um dos principais pensadores, um dos principais filósofos da modernidade, inicia a sua trajetória justamente se perguntando sobre quais são os limites, quais são as possibilidades, o que se pode conhecer de fato com certeza, né? Ele inaugura uma tradição na filosofia de correr atrás do conhecimento apodítico, o conhecimento claro e distinto, ou seja, um tipo de conhecimento que já superou qualquer tipo de dúvida, né? Nós já tratamos disso em aulas anteriores. Eu sugiro que você retome, né? Mas o Russell, veja que ele prossegue com essa tradição, né,
de tentar verificar o grau de certeza, os limites para o conhecimento humano e, evidentemente, sendo matemático, ele precisa se preocupar com isso também. Vamos adiante? Do ponto de vista da corrente filosófica, eu gostaria de destacar aqui para você o seguinte, que o Russell é um dos expoentes daquilo que se denomina filosofia analítica, né, que se desenvolve ao longo do século XX. E veja qual é a assertiva principal da filosofia analítica. Os conceitos matemáticos podem definir-se em termos puramente lógicos. Se a gente quiser, né, traduzir isso aqui para o bom português, a gente pode dizer que algo é ou algo não é, né? A gente pode lembrar de um pensador da filosofia antiga, né? O Parmênides, para quem a frase principal, ou seja, a ideia principal do pensamento de Parmênides é justamente essa: o ser é, o não ser não é. É claro que ele não está tratando de lógica pura e simplesmente, ele está tratando de uma outra questão, mas se a gente quiser retomar a tradição da filosofia para entender de onde aparece essa questão para a filosofia analítica, né, ela remonta já a uma longa tradição, uma longa trajetória na filosofia, que, como eu mencionei, você pode entendê-la ou identificá-la pelo menos 4, 5 séculos antes da era cristã, né? E veja que no século XX temos ainda um autor preocupado com uma corrente de filosofia preocupada ainda com essa questão. Durante a vida, mais um aspecto aqui da biografia do Russell, bastante interessante, ele defende, veja, o pacifismo, chega até inclusive a ser preso por 2 vezes por conta dessa atitude pacifista, uma vez inclusive, veja, aos 89 anos de idade, porque participa diretamente na campanha de desarmamento nuclear. Queria sugerir para você um filme, claro, se você tiver interesse por filmes de ação, você vai gostar, se é que já não conhece, desse filme aqui, Apocalipse Now. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Se não ouviu, vale muito a pena dar uma olhadinha nesse filme, que narra justamente digamos, esse período de conflito bélico no mundo, onde se está à beira de uma discussão se a humanidade vai continuar existindo ou não, graças à ameaça nuclear, né? Os filmes, em geral, da década de 70, da década de 80, tratam muito dessa questão nuclear, né? Se você pegar os primeiros filmes de James Bond, por exemplo, tem mais de 20 filmes nessa franquia, boa parte dos primeiros filmes tratam dessa ameaça nuclear diretamente. Pois bem, o Bertrand Russell, um filósofo real, concreto, não se trata de um objeto de arte, né? Ele defende com a sua trajetória, com a sua vida, né, com a sua dedicação acadêmica, temas ligados ao pacifismo, inclusive chega a sofrer consequências pessoais por conta disso, como, por exemplo, a prisão. E, portanto, ele se credencia como um pensador importante para a ética contemporânea, né? Veja só o que o Armengaud vai dizer para a gente. Moralista ativo, Russell tomou partido nos debates do seu tempo e propôs, em matéria de relações internacionais, educação e família, algumas reformas efetivas, né? Isso aqui é importante a gente destacar para você perceber o papel da intelectualidade, o papel do intelectual na sociedade, né? Ele precisa posicionar-se em relação aos temas que estão ao redor dele e para os quais ele tem credenciais, ele tem preparação para opinar.
Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você está também nessa trajetória, né? Ao estudar, ao dedicar-se aos estudos, você está ocupando esse lugar também de intelectual na sociedade. E é muito importante que a gente se dê conta disso, para saber inclusive das consequências que isso podem trazer, inclusive consequências positivas para a existência. Os juízos morais, vai dizer o Armengol, não são para ele asserções, veja, e sim expressões de nossos desejos e anseios, e Russell insiste no caráter insolúvel dos conflitos morais. É importante a gente perceber, do ponto de vista da trajetória histórica do Russell, que ele já está num momento em que a psicanálise existe, né? Então ele consegue fazer essa discussão da distinção, da diferença entre um juízo puramente moral, ou seja, um juízo valorativo da realidade em que se encontra, de um juízo, de uma expressão propriamente matemática. Então já não há, depois da psicanálise, essa confusão entre a assertiva puramente matemática e uma assertiva moral e uma conclusão moral. Os atos que expressamos são atos que expressam a nossa subjetividade, o nosso ser no mundo, o nosso ser como pessoa. Um pouco adiante aqui, e esse talvez seja o ponto mais interessante para eu destacar para vocês, que a ética do Russell é uma ética que pode ser voltada para a dimensão da ecologia, né? Ele é um dos propositores de uma visão ecocêntrica da presença humana no mundo. O que significa uma visão ecocêntrica da presença humana no mundo? Um deslocamento em relação ao antropocentrismo, sobre o qual se estabelece toda a filosofia ocidental moderna. E não apenas a filosofia ocidental moderna, mas toda a cultura ocidental, todo o modo de vida a partir do qual nós nos organizamos. Quer alguns exemplos? Dá uma olhadinha no trânsito da sua cidade, né? O trânsito da sua cidade não é, provavelmente, organizado considerando os animais, né, que podem eventualmente atravessar a rua sem nenhuma advertência. Muitas vezes, no trânsito das grandes cidades, ele não é organizado nem mesmo levando em consideração o pedestre, que pode ser um idoso, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de locomoção que precisa de mais tempo para atravessar algum lugar, ou precisa de menos barreiras, ou precisa que hajam menos barreiras para que ela consiga atravessar, né? Tudo isso são expressões de antropocentrismo, ou seja, de um modelo de ser humano que se coloca como centro do universo, né? Muitas vezes nós repetimos isso na nossa existência cotidiana, na nossa vida, né? A tentação que temos é de achar que o nosso problema é o único problema que existe no mundo, ou é o problema mais importante e que as pessoas deveriam querer resolvê-lo, deixando inclusive seus próprios problemas, né? Tudo isso se trata de uma visão antropocêntrica da realidade, uma visão antropocêntrica do mundo que precisa ser interrogada. E por que ela precisa ser interrogada? Porque a partir do século XX nós já temos a prova definitiva de que o planeta é finito, de que os recursos naturais que existem podem chegar ao fim. E de onde vem essa prova? Vem da conquista do espaço, desse movimento que é feito pela sociedade, né, científico, tecnológico, de desenvolver uma forma de trazer o homem para fora do planeta Terra. E no momento que isso acontece, você deve se lembrar das aulas de história, o primeiro astronauta que vai para a órbita da Terra, o Yuri Gagarin, é um astronauta russo, ele se comunica então com a Terra e de lá de cima ele diz uma frase emblemática: a Terra é azul, né? Dentro dessa frase, a Terra é azul, está contida também
a compreensão de que a Terra é finita, ou seja, existem limites para o uso que podemos fazer do planeta. E esse uso é muito importante que não seja ultrapassado. Do contrário, nós não teremos outro lugar, outra casa comum para habitar. Eu acho que você está entendendo com isso a importância de uma ética ecocêntrica, de uma ética que coloque a ecologia no centro das relações humanas e não mais o ser humano. Porque ele é uma das partes da ecologia, ele não é o todo, né? Vamos aqui a 2 princípios dessa ética ecocêntrica. Todos os seres que compõem a natureza, da mesma forma que o ser humano, têm direito à vida, né? Perceba a importância de garantir o direito à vida de qualquer ser vivo, seja planta, seja animal, seja outro ser humano, né? Existe a partir daqui uma relação de equivalência entre os seres. Não se trata de diminuir a importância do ser humano, mas pelo contrário, de aumentar a importância dos outros seres que vivem. Em segundo lugar, é impossível preservar o homem se a natureza for destruída. Veja que até mesmo tirando o ser humano do centro das relações, nós podemos ter uma vantagem em relação ao pensamento antropocêntrico, porque o pensamento ecocêntrico, ou seja, um pensamento ecológico, leva em consideração a preservação do ser humano, da cultura humana, né, da vida humana, também quando pretende defender a existência da biodiversidade, né? Acredito que você já está interpretando a importância desse debate que o Bertrand Russell participa para as nossas relações cotidianas, né? E já caminhando para o final da nossa aula, eu queria deixar aqui uma sugestão de leitura para você, né? Esse livro, Ethos Mundial, um consenso mínimo entre os humanos, foi um livro escrito há cerca de 20 anos atrás, pouco menos talvez, né? O autor dele é um brasileiro, o Leonardo Boff, provavelmente você já ouviu falar dele, né? Ele foi um religioso durante muito tempo e por conta das suas posições críticas a determinados atrasos no comportamento da igreja, ele acabou sendo sentenciado no contexto da igreja e depois resolveu se dedicar a questões mais relativas à ecologia, mais relativas à proteção do ambiente. É um pensador que vive no Rio de Janeiro e ainda hoje é muito importante para o pensamento brasileiro, para a intelectualidade brasileira, né? Leonardo Boff é um autor muito importante que você precisa conhecer e é muito importante que você conheça. Sobretudo para que a gente compreenda também que aqui no Brasil, que aqui em Minas Gerais, que aqui na sua cidade, que aí na sua sala, no seu quarto, onde você está estudando nesse momento, existe também um intelectual. Existe também uma pessoa que está se preparando e que às vezes já até está preparada para fazer uma discussão de alto nível que pode trazer um impacto bastante profundo, bastante significativo nas relações humanas ao seu redor, né? Com isso eu agradeço então a sua participação, eu espero você na nossa próxima aula, espero que você fique bem e até mais.